Salmo de número 29, versículo 1 diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É aqui que eu quero estudar com vocês. Deus colocou no meu coração esta palavra, como eu estava dizendo, relendo a palavra de Deus, e Deus me deu uma mensagem toda completa através desse versículo, principalmente no finalzinho do versículo 2: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor Deus é belo, o Senhor Deus é formoso, e nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Tem outra tradução que diz que nós devemos adorá-lo com vestes santas. Esse é o perfeito adorador. Amém, pessoal? O perfeito adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Mas eu quero trazer para vocês aqui que a beleza do Senhor está na sua santidade. Deus é puro, Deus é santo. Então a santidade é a sua beleza. Isso é lindo demais, pessoal. Eu quero trazer alguns exemplos para você. Vamos para João 17. João 17, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Nós vamos ver alguns versículos aqui, em nome de Jesus. Olha o que diz 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então qualquer pessoa pode ter essa beleza de Deus, pessoal. Eu, você, a partir do momento que nós conheçamos a verdade e pratiquemos essa verdade. Quando diz aqui santifica-os na verdade, é uma oração que Jesus estava fazendo, era para santificar na palavra. Então quando nós nos santificamos na palavra, nós nos tornamos uma pessoa linda, uma pessoa formosa, uma pessoa pura. Nós passamos a ter a beleza de Deus. Amém, pessoal? Olha que coisa linda, você ser a bela do Senhor, o seu belo do Senhor. Olha o que diz aqui, nós vamos adiantar um pouquinho. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, vamos lá? Primeira carta de Pedro, lá no final da Bíblia é Apocalipse. Você voltando, Zé Judas, João, Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 3. O versículo é 1. Eu vou ler com vocês, eu quero pegar a parte principal aqui. Diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, quer dizer, santa, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Então aqui, o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele estava alertando o povo de Jesus, o povo da igreja, que não deveria se preocupar tanto com o exterior. Não que seja errado a pessoa se arrumar, você tem que se cuidar. Amém, pessoal? Como fala aqui, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, a mulher na cabeleireira. Não é errado não, pessoal, aí. O que Jesus está querendo mostrar através de Pedro aqui é que o mais importante é o interior, porque tem gente que cuida do exterior, mas não cuida do interior, pessoal. Então tem muitas pessoas que têm a beleza física, tem muitas pessoas que têm essa beleza exterior, mas não tem a beleza principal, que é a beleza de Deus, que é a beleza interior.
Porque aqui está escrito no versículo 4: mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje do espírito manso e quieto. Quando fala que o homem coberto, aqui está falando do homem interior. Aqui está falando do espírito do homem, não o Espírito Santo, mas o espírito do homem, dele mesmo, né? É o nosso eu verdadeiro. E esse espírito tem que se tornar belo, tem que se tornar bonito. E isso vai acontecer quando somos santificados pela palavra. Então, quando somos santificados pela palavra, nós passamos a ter a beleza de Deus. Amém? Não é errado as irmãs aí se arrumar, tá, pessoal? Os homens também, não é errado não, tem que se cuidar em nome de Jesus. Mas o principal é o interior. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver isso? Vamos para 1 Samuel 16. Vamos ver alguns exemplos. 1 Samuel 16. Em Antigo Testamento, né? Para você se localizar: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, capítulo 16. Olha o que diz aqui, no versículo 6. 16, 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Então nós podemos ver que o homem vê o que está diante dos seus olhos. Nossa, quando o Samuel ele viu o Eliabe, nossa, que homem bonito, nossa, ele está ungido do Senhor, aí está a pessoa certa, ele é muito bonito, é a pessoa preparada. Lembra esses dias que eu tenho uma palavra sobre esse assunto? Que Saul também era bonito, já vou falar sobre isso. Ele queria arrumar alguém semelhante. Deus falou: olha, você está enganado. Eu não olho como o homem vê, eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração. Você se lembra lá em Pedro? O homem coberto no coração, nosso espírito. Deus olha para o interior. Amém? A beleza de Deus, principalmente, é interior, não exterior. E isso é profundo, porque Deus rejeitou ele. Tinha algo no coração dele que Deus rejeitou. Tinha algo no interior dele que não era bonito não, pessoal. Deus sabe de todas as coisas. Então Deus não vê como vê o homem. E infelizmente tem muitas pessoas que se deixam se levar pela aparência, pessoal. A Bíblia diz assim: precipitado é dizer é santo. E tem muita gente que é precipitado. Tem que examinar as escrituras, tem que conhecer a palavra. Amém, pessoal? Para que a pessoa julgue, não a pessoa, mas o que ela diz. A Bíblia diz que pelos frutos é que conhecereis o quê? A árvore. Às vezes a pessoa é bela por fora, mas espiritualmente não é. Então a gente tem que ter esse discernimento. Vamos ver alguns exemplos? Eu peguei dois aqui. Vamos para 1 Samuel 9. Samuel capítulo 9. Ainda aí onde você está mesmo, versículo 1. Olha o que diz: e havia o homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Olha o 2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o... Aqui está falando de um homem chamado Saul, que depois se tornou rei. Esse homem, ele tinha beleza física, mas não tinha a beleza de Deus. Ele foi colocado como rei, ele reinou. De início ele foi até uma pessoa humilde, tinha até domínio próprio de início,
né, do seu reinado, mas com o passar do tempo, pessoal, ele mostrou quem ele era. Tinha algo no coração dele, irmãos, que estava ali escondido. Ele tinha beleza física, mas não tinha beleza de Deus. Ele se tornou um rebelde, ele se tornou uma pessoa perseguidora, até mesmo em relação à pessoa de Davi, por causa de ciúme, de inveja. Deus mandava ele fazer algo, ele fazia pela metade. Ele às vezes culpava o povo, ele não assumia as suas responsabilidades, os seus erros. Esse homem não era segundo o coração de Deus. A pessoa que é segundo o coração de Deus, como Davi era, ela não é perfeita, mas ela tem a beleza espiritual de Deus, porque ela vai procurar fazer tudo de acordo com a palavra. E nós podemos ver que ele era bonitão, era rei, ele reinava, ele que tinha a última palavra, tinha beleza física, mas não tinha beleza de Deus, porque era um rebelde. E tem muita gente que aparentemente está reinando, aparentemente está pregando, né? Está ministrando a palavra, está servindo a Deus, está reinando, aparentemente está por cima, mas é um rebelde. Tem algum mandamento que ela não gosta de obedecer. Ela não tem a beleza de Deus, ela tem defeito. Tem gente que às vezes aparentemente é muito bonito, fisicamente falando, mas tem um defeito. E aqui no mundo espiritual não é diferente. Só precisamos tomar cuidado, pessoal. Ela se corrompe, como ele se corrompeu. Olha o que diz aqui, segundo Samuel, você está em primeiro, vamos para o segundo, 24. Vamos ver outro exemplo. Lembrando que a beleza de Deus está na sua santidade. Essa é a principal beleza. E mais uma vez, não é errado a pessoa se cuidar, não, tem que se cuidar mesmo, pessoal. Mas o principal, tem gente que vai no cabeleireiro, faz isso, faz aquilo, não é errado não. Está vendo? Não lê a Bíblia, não busca o Espírito Santo, não se rende a Deus. Tem que ser moderado, tem que ter um equilíbrio. 14:25 diz assim, segundo Samuel 14:25. Não havia, porém, em todo o Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele o que, pessoal? Defeito. Já pensou, irmão? Absalão, a Bíblia que está falando, o seu não, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Está falando de Absalão, que era filho de Davi. O homem era tão belo, que não tinha defeito. Não tinha defeito algum na aparência dele. Mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para onde? O coração. Este homem, filho de Davi, ele conspirou contra o próprio pai. Ele matou o próprio irmão. Esse homem aqui, daqui por diante você vai ver, que ele começou a fazer a cabeça do povo de Israel. O povo ia consultar o rei, ele chegava lá antes do rei e começava a furtar o coração daquele povo, irmãos. E sabe o que ele fazia? Falava, se eu fosse o juiz de toda a terra, eu ia cuidar de vocês, não tem ninguém que julgue por vocês. Depois você lê segundo Samuel 15, não tem ninguém que olhe, se eu fosse o rei. E aí, quando a pessoa se prostrava diante dele para saudar, ele levantava a pessoa e pegava pela mão e beijava a pessoa, vem cá, e dava aquele abracinho, furtando o coração. Depois você lê o que ele fez. Se levantou contra o próprio pai, se deitou com as mulheres do pai, coisa terrível que esse homem fez. Mas ele era bonito, esse é o rei, não sei o quê. Irmãos, toma cuidado. A verdadeira beleza está na santidade. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão até em cima do altar, irmãos, estão na obra, servindo a Deus, acham que estão servindo a Deus, mas por dentro, só Deus conhece. Irmãos, é muito sério isso que nós estamos ouvindo. A beleza de Deus está na sua santidade. Você quer conhecer uma pessoa bela? É uma pessoa santa de Deus. Irmãos, a pessoa que tem a beleza de Deus, ela não vai mentir.
Porque a Bíblia diz: não mentirás, não está escrito lá? Não pode mentir. Não mentais mais uns aos outros. Eu estou dando alguns exemplos, porque Deus é santo, Deus é puro, em nome de Jesus. Então a beleza está na sua santidade. Sabia que Salomão era bonitão, irmãos? Não tinha defeito algum, mas por dentro só Deus conhecia. E o tempo mostrou quem era ele. Pelos seus frutos conhecereis a árvore. Olha um exemplo nítido, Ezequiel 28. Vamos lá? Ezequiel 28. No meio da Bíblia é Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel. Nós vamos falar aqui de um ser que foi um anjo de Deus, depois se tornou um anjo caído. Se você quiser saber sobre Satanás, sobre os demônios, que ele caiu, vamos ler aqui agora. Eu não vou entrar nos detalhes, tá, pessoal? Eu não quero sair da mensagem, mas está aqui, tá? Depois, para complementar, você pode ler também Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Lá fala também da queda do diabo, que ele queria ser que nem Deus, essas coisas todas. Aqui tem mais detalhes, tá? Ezequiel 28, 11 diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aqui está falando de Lúcifer, tá, pessoal? Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Olha o 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, do teu brilho. Por terra te lancei, diante dos reis te impus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Então aqui está falando da queda de Lúcifer, do diabo. Lúcifer quer dizer portador de luz. Então aqui está falando da queda dele. Por quê? Ele queria se assentar no lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Ele começou a se achar. Por que ele começou a se achar? Porque ele era velho. Imagine, irmãos, era o anjo mais bonito que já existiu. Esse anjo foi criado com todo tipo de cobertura de pedras preciosas, todas elas. Que coisa tremenda, pessoal. Então ele era lindo. Imagine, os anjos, os demais anjos olhavam para ele. Eu fico imaginando até o comentário: nossa, que anjo lindo, olha o Lúcifer é lindo. Olha que anjo. Ele foi criado para proteger, tá, pessoal? Ele andava lá no meio das pedras afogueadas, preciosas. Estava lá no jardim de Deus, jardim do Éden, antes do homem ser criado. Estava lá. Mas um dia, irmãos, por causa da sua formosura, ele se corrompeu.
Ele se achava bonito demais. Elevou-se o seu coração por causa do seu resplendor. E nós podemos ver nos dias de hoje que não é diferente. Pessoas se corrompendo por causa da sua beleza física. É ou não é verdade? Vendendo seu corpo, ganhando dinheiro e outras coisas mais. Coisa séria. Se for um trabalho honesto, não tem problema não. Mas alguns se corromperam, usando a sua beleza, usando o seu corpo para chamar a atenção dos homens e outras coisas mais. Como o homem também em relação à mulher. A Bíblia diz que o exercício para pouco é proveitoso. É proveitoso o exercício físico, mas não é o principal. O principal é o interior. E aqui nós estamos vendo um anjo, o mais lindo que já existiu, irmãos. Cada sua beleza caiu. Toma cuidado para que o diabo não venha tirar a beleza que Deus te deu. Ele te deu uma beleza. A partir do momento quando você começou a ouvir a palavra e a praticar, guardar aquela palavra. Quando Deus olha para você, Ele fala para Jesus. Eu fico imaginando, tá? Que é uma ilustração. Eu fico imaginando Jesus falando para o pai: a minha noiva, olha que noiva linda. Não é linda? Eu fico imaginando um comentário lá no céu. Quando olham, né? Os anjos olham para nós: olha a noiva de Jesus, que linda. Porque vai ter as bodas do cordeiro, né, pessoal? Amém? Olha que brilho, olha que resplendor. E o diabo fica com raiva, irmãos. O diabo não aceita isso. Por quê? Porque nós temos a beleza de Deus. Oh, nós estamos na palavra de Deus. Então isso, irmãos, irrita Satanás. Ele quer fazer de tudo para nos corromper como ele se corrompeu, para que a gente venha perder essa beleza. Você deve conhecer alguém que se desviou, alguém que perdeu essa beleza. Se você olhar para ela hoje, está feia, espiritualmente falando. O inimigo colocou essa pessoa lá na sujeira do pecado, na imundície. A pessoa tem lameada. O próprio Satanás, Deus consumiu a beleza dele, acabou com a beleza dele, incendiou um fogo e acabou com aquela beleza que ele tinha. E o diabo está querendo fazer isso na vida de muitas pessoas. De algumas ele conseguiu, mas se a pessoa quiser essa beleza de volta, é só voltar, que ele vai pegar o sangue dele e vai lavar as vestes. Amém? Vai deixar mais branco que a neve, vai purificar e vai voltar a ter aquelas vestes brancas novamente, a veste da pureza, porque um dia haverá o casamento, as bodas do cordeiro. Oh, que dia lindo, que dia maravilhoso. Não deixe o diabo tirar essa sua beleza, que é de Deus. A beleza de Deus está em você. Amém, pessoal? Para finalizar, vamos para Isaías 53. Vamos lá? Nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Só voltar um pouquinho. Vai voltando aí, Lamentações, Jeremias, Isaías 53. Isaías 53. Diz assim no versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Aqui está falando de Israel, gente. Israel estava com uma terra seca, não tinha mais vida. Mas Jesus veio para trazer vida, amém? Para o povo de Israel. E diz mais: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Está falando de Cristo, isso aqui é uma profecia. A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Jesus, ele poderia ter vindo como o mais lindo do mundo, é ou não é? Mas não veio. Jesus poderia ter nascido num palácio, mas não nasceu. A Bíblia diz que uma beleza víamos para o que desejássemos. Ele não chamava atenção fisicamente, mas espiritualmente chamava, que ele tinha a beleza de Deus. Amém, pessoal? Se você ler depois João 17 e 19, Jesus disse: e por eles, falando a respeito dos apóstolos, dos discípulos, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Que coisa linda! Ele era belo,
Aos olhos humanos, ninguém o desejava, mas Deus não vê como vê o homem. E quem é espiritual também não vê como o homem vê. Às vezes você conversa com pessoas que não tem aquela beleza física, mas você se agrada de falar com ela. Como é bom conversar com aquela pessoa que tem a beleza de Deus, a beleza espiritual. Da sua boca fluem as palavras de Deus. Ela não é verdade. Você se sente bem de estar com essa pessoa. Você vê pureza nessa pessoa, você vê santidade nessa pessoa. E isso é maravilhoso. Imagina as pessoas que estiveram ao redor de Jesus. Porque também os seguidores de Cristo não chamavam tanta atenção também não. Eram os desprezados. Mas estavam lá com Jesus. Amém, pessoal? E diz mais, olha o 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele não chamava tanta atenção, só a beleza que chamava tanta atenção, era desprezado, era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem escondia o rosto, as pessoas viam ele e se escondiam. Jesus, nosso Senhor, e não fizemos, era desprezado e não fizemos dele caso algum, porque nenhuma beleza vimos, eles diziam, para o que desejamos. Mas olha o 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga graças a Deus, pessoal. Oh, que coisa linda! Nenhuma beleza víamos, mas a beleza dele era a beleza da santidade, era a beleza de Deus. E ele, irmãos, foi para a cruz. Foi para a cruz, levando os meus pecados, levando os seus pecados, levando as nossas doenças, pagou um alto preço por nós. Mas eu garanto para você que quando João, lá no Apocalipse, quando viu ele, ficou maravilhado. Quando ele olhou para Jesus glorificado, ele viu aquele homem com cabelos brancos, olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes. Oh, irmãos, glorioso, lindo, porque o nosso Jesus é lindo. A beleza está na santidade. Talvez a pessoa diz: eu não vejo nada em você, despreza você, não te acha atraente. Mas eu quero dizer para você, se você tem o Espírito Santo, se você tem Jesus, se você tem a palavra, você é uma pessoa linda. Você é a noiva de Cristo. E Jesus lá no céu não espera o momento de contrair um matrimônio com você, de casar com você. Ele anela por esse dia. A segunda pessoa tem um desejo de casar, marca a data do casamento e espera aquele dia. Oh, que dia glorioso! Você é a bela do Senhor, você é o belo do Senhor. A beleza dele está na sua santidade. Deus é santo, Deus é lindo, Ele é belo. Qualquer um de nós podemos tornar belo pela palavra dele. Amém, pessoal? Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Se prepare para um grande dia, quando o noivo vier buscar a noiva. Seja preparado com o óleo do Espírito, com o óleo da unção. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Aleluia.